A ideia de que nós somos iguais pode estragar a educação, tanto a tua quanto a do teu filho. Talvez você nunca tenha parado para refletir a respeito disso, mas sim, nós somos iguais em dignidade. Somos todos criados por Deus e precisamos ser bem tratados, precisamos ter acesso a coisas que são básicas para a nossa sobrevivência. Mas dizer que nós somos iguais em dignidade não quer dizer que nós somos iguais de fato. E, infelizmente, na educação moderna, essa ideia de que nós somos iguais entrou completamente, e não só no sentido de dignidade, mas sim no sentido de querer tornar todas as pessoas iguais e levar todas as pessoas a caminharem pelo mesmo caminho. Para ilustrar isso, eu vou contar um pouco da história assim, do meu terceiro ano. Eu nunca soube o que eu realmente queria fazer. Então, quando eu era pequena e me perguntavam, eu dizia que eu queria ser médica, daqui a 2 minutos eu queria ser astronauta, daqui a mais 5 minutos eu queria ser uma cantora que tocava violão. E essa ideia sempre mudou na minha cabeça e foi isso que aconteceu no meu terceiro ano. Eu comecei o terceiro ano, eu pretendia fazer medicina, porque eu achava que a medicina era a área que ia ser meu encontro assim com algo para fazer mesmo, com como servir as pessoas. Depois, no meio do ano, refletindo melhor, eu não conseguiria ser médica e eu decidi que eu ia fazer psicologia. Comecei a estudar para psicologia e no fim do ano eu passei em primeiro lugar em psicologia, mas incrivelmente eu decidi fazer pedagogia, porque eu comecei a refletir que se eu queria passar a vida lendo, estudando e passando o que eu sei para as pessoas, eu deveria ser professora e não psicóloga. E eu comecei a refletir que muitas vezes a escola traça somente um único caminho. E quando eu disse que ia fazer pedagogia, as pessoas falaram: não, você vai jogar sua vida fora, você deveria fazer psicologia. É a sua oportunidade de ir para uma faculdade pública, de ter contato com várias pessoas e assim por diante. E eu sabia que ir para essa faculdade específica e faculdades públicas tomam muito do nosso tempo. Eu sei que isso me desviaria de quem eu queria ser. Então, em uma faculdade, tendo que ler muito, fazer vários resumos, fazer várias atividades, eu sabia que não ia dar tempo sentar para ler Heródoto. Eu sei que não ia dar tempo sentar para ler os clássicos, e essas são as coisas mais importantes na minha educação. Então, eu sabia qual caminho eu queria fazer para me educar. E entrar na faculdade específica que os professores do colégio indicaram ia atrapalhar o meu caminho. Mas imagine, aos 17 anos eu tinha esse ponto de vista e conversei também com muitas pessoas na época. Mas muitas pessoas, inclusive você que assiste ao meu vídeo, talvez não tenha acesso a isso e você somente siga o caminho que todo mundo está falando. E qual é o caminho que hoje em dia mais se fala? Olha, você vai para a escola, mas a finalidade da escola não está na escola, não está em aprender, não está no aqui e no agora. Você vai estudar porque lá na frente você vai fazer uma faculdade. Aí você entra na faculdade e lá na frente você vai fazer um concurso. Então é sempre uma coisa lá na frente. Ninguém nunca está muito preocupado com o conhecimento. Não estão muito preocupados com aprender, com se tornar uma pessoa mais inteligente. Então, essa ideia vai igualando todos. Pensa comigo, talvez o seu filho não tenha nascido para ir à escola, ir à faculdade, fazer concurso, ganhar cada vez mais dinheiro no concurso. E, inclusive, é uma coisa ilógica, porque a maior parte dos concursos são concursos públicos. E os concursos públicos são pagos com o dinheiro do povo. Então, nós trabalhamos, pagamos impostos e esses impostos mantêm os servidores públicos. Se todo mundo se torna servidor público, quem vai pagar o servidor público? É uma coisa ilógica. Então, nem todas as pessoas nasceram para viver disso e para fazer isso.
E quando eu converso esse assunto aqui no canal, é porque eu atendo professores e mais professores que estão trabalhando na rede pública, estão trabalhando em um concurso que passaram e estão insatisfeitos em trabalhar ali. E essa insatisfação vem justamente de seguir um caminho que todos estão dizendo que é o caminho correto, que é o caminho bom, mas talvez não seja o caminho bom para você. Então, para refletir um pouco a respeito disso. E ver as diferenças que nós temos é muito importante. Então, existe uma diferença entre homens e mulheres, existe uma diferença de inteligência entre as pessoas, existe uma diferença de conhecimento. Então, muitas coisas são diferentes. Por exemplo, o jeito que um homem reage às coisas é mais racional. O jeito que a mulher age é mais intuitivo. Enquanto algumas pessoas têm uma inteligência mais intuitiva, outras pessoas têm uma inteligência que precisa de fatos, de coisas bem concretas. Então, existem pessoas que trabalham tudo aquilo que elas sabem em cima da memória. Elas lembram muito e por isso elas encontram a resposta correta. E outras pessoas não são assim. Então, cabe nesse momento olhar para você, se analisar, se avaliar e ver o que cabe melhor para você. Por exemplo, existem pessoas que estudam e aprendem melhor se elas precisarem explicar aquilo para alguém. Existem pessoas que aprendem melhor fazendo um mapa mental, fazendo qualquer outra coisa. E geralmente aquilo que se passa é que o conteúdo está aqui, vai ter prova, estude. Então, todo mundo estuda quase que da mesma maneira, na véspera da prova. Então, é uma educação que vai se tornando uma coisa igual para todos, quando na verdade nem todas as pessoas precisam disso. Nem todas as pessoas funcionam desse modo. Eu conheci uma pessoa na época que eu estava fazendo o Enem, ele passou em Direito, inclusive. E essa pessoa não anotava uma linha. Ela estudava e ela prestava atenção melhor se ela não anotasse nada. Só fazia as questões e estava tudo certo. Então, dentro do campo da educação, você vai ter que procurar qual é a sua forma de aprender, qual é o seu caminho de vida também. Porque nem todas as pessoas nasceram para ir à faculdade, fazer um concurso e assim por diante. E essa é a beleza do mundo, porque existem pessoas que têm dons diferentes dos meus, existem pessoas que têm capacidades diferentes das minhas, e ver isso é muito importante. Inclusive, a Santa Catarina de Sena, inclusive esse parágrafo é citado no Catecismo, eu não lembro o número exato, mas ela diz que Deus não dá todas as coisas à mesma pessoa, mas que ele distribui os dons para o bem comum. Então, uma pessoa às vezes tem o dom de falar, e o dom de falar dessa pessoa é oferecido, é colocado a serviço dos outros. Algumas pessoas têm o dom de cantar, e o dom de cantar dessa pessoa é colocado a serviço dos outros. Mas, se nós começarmos a querer forçar todas as pessoas a irem pelo mesmo caminho, em pouco tempo, esses dons, esses talentos, estarão mortos, porque afinal de contas, quem vai passar em um concurso para cantar? Quem vai passar em um concurso para falar, para fazer discursos e conversar com as pessoas? Então, reflete a respeito disso, pensa que você e o seu filho, sua família, são iguais em dignidade, mas dentro da sua casa, vocês são diferentes. No mundo, o seu filho é diferente das outras pessoas. Não porque ele seja o mais especial e tal, mas porque ele realmente é diferente. E o que é que o seu filho, o que é que você, o que é que a sua família podem oferecer de bom ao mundo? Pois bem, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.